Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu queria falar da relatividade das coisas, mas não muito sobre a teoria da relatividade de Einstein. Então vamos pular diretamente ao roteiro aqui. Quando a gente olha para a filosofia oriental, uma coisa aparece o tempo inteiro: nada absoluto, nada funciona sozinho, tudo é relação, contexto e movimento. O mundo não é dividido entre certo e errado de forma fixa, entre luz e sombra de forma permanente. A realidade é uma grande zona cinzenta, cheia de nuances, onde os opostos não se anulam, eles se completam. O mais interessante é que, quando a gente sai da filosofia e entra no direito, essa mesma lógica continua valendo. No direito, quase nenhuma regra funciona igual em todas as situações. Tem princípio que se ajusta, tem exceção que aparece onde menos se espera, tem caso que parece simples, mas muda completamente quando o contexto muda. Aplicar a lei é sempre um exercício de ponderação. Assim como na filosofia oriental, tudo depende do cenário. Um exemplo fácil de enxergar isso é o mercado de streaming. Na época em que a Netflix dominava tudo, muita gente reclamava ou apontava o monopólio de uma empresa só, claro, de forma redundante. Só que na prática era barato e cômodo, um lugar só, quase todo o conteúdo e o custo era baixo. Parecia ruim, mas tinha seu lado bom. Hoje a gente vive o contrário. Várias plataformas, vários catálogos, preços espalhados, assinaturas acumuladas e o resultado é irônico e catastrófico. A concorrência, que em tese deveria melhorar a vida do consumidor, acabou empurrando muita gente de volta para a pirataria. O excesso gerou o efeito oposto. O que parecia solução virou problema, e o que parecia problema tinha uma solução embutida. Essa é exatamente a lógica da filosofia oriental, quando fala do desconforto e do sofrimento. A dor não é só algo negativo, ela força a reflexão, faz você repensar caminhos, abandonar ilusões, amadurecer. O que parece ruim na hora, muitas vezes é o que abre espaço para a evolução, para o crescimento. No mundo regulatório, a mesma coisa. Lei rígida demais, engessa o mercado. Lei frouxa demais, vira bagunça. O ponto de equilíbrio muda o tempo todo. E isso me lembra a taxa Selic, né, da questão da taxa básica de juros, a inflação, e aquela coisa toda que a gente já conversou, ou ainda vai conversar, dependendo da programação desse vídeo. De vez em quando, até um erro regulatório acaba sendo benéfico, porque força uma revisão profunda e fortalece tudo depois. É o sistema se ajustando, lento, mas se ajustando. A jurisprudência também mostra isso. Tem decisão que, quando é aplicada, parece arriscada, exagerada, até perigosa, mas com o tempo ela corrige injustiças que ninguém enxergava. A ruptura vira avanço. E isso não aparece só no direito e na filosofia. A própria história humana está cheia desses paradoxos. Várias inovações tecnológicas nasceram de crises. Quando faltou recurso, quando o modelo antigo não funcionava mais, quando a pressão ficou grande, surgiram soluções mais eficientes, técnicas melhores, processos mais inteligentes. A dificuldade abriu a porta para o progresso. Falhas de mercado seguem a mesma dinâmica. Quando uma empresa gigante quebra, o impacto é horrível no começo, mas depois o espaço que ela ocupava é preenchido por novos competidores, modelos mais dinâmicos, ideias mais ousadas. Uma tragédia econômica vira, potencialmente, claro, uma renovação. Até na diplomacia isso acontece. Conflitos entre países são sempre vistos como negativos. Só que é justamente nessas horas de tensão que surgem tratados, acordos, protocolos de segurança. O atrito expõe vulnerabilidades e obriga o sistema a evoluir. Fenômenos sociais incômodos também produzem efeitos inesperados. Quando uma prática passa a ser criticada publicamente, aquilo causa desconforto. Mas essa pressão força reformas, melhora padrões, aumenta a transparência, a tensão vira crescimento. Na filosofia oriental, existe uma metáfora bonita para isso. O bambu, ele se curva durante a tempestade, ele não quebra. Ele se adapta e, ao se adaptar, ele fortalece as raízes. O impacto não destrói, mas reorganiza. E isso é verdade, porque lá em Lumiar tem uma trilha que eu faço com um Jeep, lá com TR4, com Pajero, que tem uma região de um bambuzal que tem, cara, pelo que dizem, centenas e centenas de anos, porque são realmente bambus
cara, eu não tenho ideia de altura, assim, mas mais de 50 metros, 100 metros de altura, são bambus gigantescos e muito grossos. É impressionante. Então, como ele se resiste ao tempo, né? Como ele se adapta, como o camaleão da natureza. E na ciência, a lógica é a mesma. Quantas descobertas nasceram de erros experimentais? Uma hipótese rejeitada abre novas perguntas, levanta novas perguntas. Uma anomalia gera uma teoria mais forte. A contradição vira caminho. Políticas públicas também funcionam assim. Reformas que parecem impopulares no início, com o tempo, se mostram essenciais para estabilizar uma economia. É aquilo que a gente sempre fala do pensamento de longo prazo, que os governos, no geral, têm uma dificuldade muito grande em implementar, principalmente aqui no Brasil. Elas organizam contas, criam bases sólidas, preparam o terreno para o futuro. O desconforto imediato produz um resultado duradouro. Que é isso, de respeitar o teto de gastos, de gastar menos do que se arrecada, todas essas questões. E quando a gente junta todos esses exemplos, fica claro que a realidade não é feita de polos absolutos. O que é ruim hoje pode ser essencial amanhã, e o que é bom hoje pode ser prejudicial no futuro. As coisas mudam. Tudo, nada se cria, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier, e é impossível entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio mudou, você mudou, todo mundo mudou. É impossível ler o mesmo livro duas vezes, porque o livro não mudou, mas você mudou. Enfim, a vida funciona como um tecido de causas e efeitos conectados. Isso só faz sentido quando a gente olha para o fluxo, não para o instante isolado. Essa é a essência da zona cinzenta. O mundo não é binário. Ele é complexo, vivo, cheio de camadas. O mundo é um espectro. O mundo não é binário, não é preto no branco. O mundo é uma zona cinzenta, é um grande espectro. Eu realmente acredito que nem todo mundo é completamente mal e nem todo mundo é completamente bom. E as coisas são completamente relativas, para não dizer sempre, porque eu acho que toda generalização é estúpida, mas quase sempre tudo é relativo, tá? E o mal às vezes carrega a semente do bem, o bem às vezes traz riscos escondidos, o valor está em olhar além da superfície e aceitar essa complexidade. Quando a gente entende isso, toma decisões melhores, interpreta situações com mais clareza e percebe que a realidade é bem maior do que as categorias simples que a gente tenta usar para explicá-la. Ou seja, a realidade é muito mais complexa do que o reducionismo e o simplismo que muita gente tenta demonstrar aí pelo mundo, né? Assim como diversos discursos populistas de oferecer respostas simples para questionamentos muito difíceis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.